Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Nosso público ainda está aumentando. Vamos esperar mais alguns minutinhos, mais uns 2 minutos aí, a gente já começa. Então, vamos lá, gente? Já estamos com o nosso público em 44 participantes, bem interessante. Ontem nós tivemos um evento, né, uma aula para os gestores da Riachuelo e da Midway, nós temos 200 e pouco, e hoje nós temos 2 participantes de ontem aqui com a gente, né, o Roberto e a Anne, né? E é legal, bem-vindos aí. Vamos lá, é aberto. E temos outros convidados também de fora, então é bem legal. Já estamos com 46. Mas vamos começar. Só um fato interessante, né, e vale a pena registrar, essa é a nossa 10ª aula online, né? Nós começamos na primeira semana da pandemia e já estamos na 10ª aula, né? Paramos uma semana que teve um feriado, caiu na sexta-feira, mas no outro que teve feriado a gente fez a aula. Então, já cumprimos 10 aulas com isso. Já estou ficando quase sem tema. Mas, vamos lá. Hoje, eu escolhi para a gente conversar um pouquinho sobre estratégia. Tá? Falar sobre estratégia e, principalmente, falar de estratégia com o RH. Né? Porque a palavra estratégia, assim como outras palavras, ela é toda marcada por algumas particularidades. Né? Existem palavras na nossa língua, e principalmente no ambiente organizacional, que são palavras que chamam muita atenção. Né? Estratégia, gestão, né? São palavras que marcam e tem até um certo fetiche por trás delas. Né? E isso causa um incômodo muito grande, porque as organizações são um ambiente de troca, principalmente de relacionamento social. Né? E o processo de, como a gente já definiu a organização como encontro de 2 ou mais pessoas,
Se você tem pessoas dentro das organizações, você tem um grande encontro social, né? E um dos processos importantes para o relacionamento entre pessoas é ter a comunicação é o principal e ter uma linguagem comum, tá? E cada dia que passa a gente percebe, né? O brasileiro nunca foi muito bom também no domínio da sua própria língua, mas mesmo no ambiente organizacional, com o processo de socialização, como a gente já falou da cultura organizacional, esses termos, essas palavras, elas acabam adquirindo, né, um tom, uma tonalidade, às vezes, de senso comum, de linguajar chulo, de linguajar popular, N fontes, né? E parte disso, a culpa é nossa, que eu digo dos docentes acadêmicos, né, da área de administração, que nem sempre são rigorosos com os termos que são utilizados nas organizações. Por isso que eu tenho várias vezes marcado aqui essas conversas com essas definições conceituais, né? Eu busco referências para vocês e tento trazer essas referências conceituais. Então, estratégia para a gente aqui também hoje vai ser um pouco também para desmistificar essa palavra, tentar empregá-la de forma correta dentro das organizações, né? Trabalhar com esse conceito um pouco mais, de uma forma um pouco mais assertiva e mais próxima da academia, do que trata mesmo a palavra. Vocês vão ver que tem uma mistura muito grande entre estratégico, planejamento estratégico, né? E o que isso acontece. Tá? Eu vou tentar, na medida do possível, ir esclarecendo isso e ajudando vocês nesse entendimento. Tá? E uma coisa que me deixa profundamente contente é ver tanta gente que assim são frequentadores assíduos, né, aqui das nossas aulas de sexta-feira. Então, eu vejo aqui, não deu para conversar com todo mundo no chat, mas eu agradeço a presença de todos aqui. Tá? Hoje eu liguei o gravador. Então, eu vou começar compartilhando, vamos ver aqui se hoje não falha, né? O operador não falha. Pelo jeito já vai falhar. Roberto que está chegando aqui é assim mesmo, viu, Roberto? No começo eu dou uma parada até eu achar tudo que eu tenho que fazer aqui, achar o que eu vou compartilhar para o mundo. Agora funciona. Que nem ontem. Só que ontem era um outro aplicativo e hoje já muda tudo. Vamos lá. Então, começando falando, né, de estratégia aqui para a gente. Tá? Tem uma coisa, esse slide eu fiz questão de colocar porque ele é muito importante. Ainda ele não diz respeito diretamente à estratégia, mas um pouco sobre o comportamento esperado, né, o nosso comportamento dentro desse contexto dessas aulas, né? É um ciclo de desenvolvimento mesmo, né? A gente para uma reflexão, né, sobre a prática dessa nova experiência, das lições que a gente aprende, né? Olhar essa nova experiência, né, dentro dessa realidade, né? A pandemia força um monte de coisa diferente para a gente, né? A formação, né? Reflexão sobre essa experiência, né? Alinhando o nosso repertório individual já existente e a busca por novos conhecimentos, né? E a experimentação, colocar em prática isso, né? Uma das coisas importantes, a gente já falou isso lá quando a gente discutiu gestão do conhecimento, é que a gente realiza o conhecimento nesse momento, né, nesses 47, 48 participantes, me incluindo, quem está realizando o conhecimento aqui, nesse momento, sou eu, né, que estou explanando sobre esses temas com vocês. A partir do momento que você sair, conversar com alguém, isso for incorporado ao seu repertório e começar a tratar desse tema, você também já vai estar
realizando o conhecimento. Mas para isso, né, para poder ser receptivo e absorver esses novos, primeiro, informações que vão se transformar em conhecimento, você tem que estar pronto, aberto para essas experiências, né? Eu acho que isso é uma questão importante, porque toda forma de bloqueio, né, quer seja pelos preconceitos, né, e preconceitos assim de pré-conceitos, né, impedem esse nosso desenvolvimento. Então, eu acho que cabe a gente usar isso de reflexão, né? Dar a oportunidade do outro se manifestar, de ouvir, né? Porque mais do que dar oportunidade para o outro se manifestar, é você dar a oportunidade para você mesmo em aprender alguma coisa diferente ou ver uma outra visão. Então, não precisa... Né? Como que é criado e definido a estratégia, né? A estratégia, a criação, é um caminho para as organizações conquistarem vantagens competitivas, serem diferentes de outras organizações, né? Só que nem sempre uma boa estratégia garante resultados que a organização esperava. Por quê? Pode ter falha na execução, né? Nem sempre que é bem executado garante que a estratégia vai ser cumprida, vai te levar num patamar diferente, porque às vezes a estratégia não foi bem elaborada, ela pode ter falhas, né? Então, uma das formas, um caminho seguro para que as organizações conquistem vantagens competitivas, né, surge dessa conjugação, né, de uma estratégia onde a execução daquilo que foi planejado, a provisão de recursos necessários e existe principalmente o aprendizado estratégico, né? Eu não sei se eu comentei certa vez com vocês, eu participava de uma banca para contratação de professores lá no Centro Universitário Senac, né, lá em Santo Amaro. E os professores da banca, o professor que presidia a banca, ele era um doutorando em estratégia da GV de São Paulo. E foi muito legal. A aula a entrevista e tudo durar no máximo 20 minutos. Durou 3 horas, porque foi uma discussão enorme sobre o tema estratégia, porque era a tese de doutorado dele e era o tema da aula teste lá, da entrevista, etc. Né? E ao término disso tudo, dessa aula, o Flávio, né, ele chama Flávio Flogel, o Flávio virou e falou, tá bom, Sérgio, então depois disso, como que a gente pode definir, né, estratégia? Muito simples. Estratégia é um processo de aprendizado. Se a gente conseguir colocar isso na cabeça, né, a gestão estratégica como a gestão do aprendizado, a gente vai perceber que nem toda estratégia é impermeável a falhas, ela pode ter falhas, por isso que nem toda vez que uma estratégia é elaborada você vai ter sucesso, e nem sempre que a estratégia é bem elaborada você vai ter sucesso, porque a execução pode ser falha. Então, tudo isso faz com que no próximo ciclo você melhore. Então, é um processo evolutivo onde a principal característica é o aprendizado que você gera, o aprendizado organizacional. E isso é corroborado hoje, né? Isso aí deve ter 8 anos que a gente fez isso, né? Então, hoje já tem muita gente falando disso, mas lá atrás a gente ainda estava começando essas discussões, alinhando gestão do conhecimento e gestão estratégica. Tá? Aqui eu peguei 3 definições de estratégia, né? Só para a gente conseguir se posicionar, né? Para o Serra, Torres e Torres são autores aqui, ele fala assim, ó, o conceito de estratégia empresarial tem raiz na liderança militar, né? A palavra estratégia vem da qualidade do general, né? Habilidade, qualidade do general, né? Ou seja, a capacidade do comandante levar, né, ao bom termo as campanhas militares, né? Já para o cientista, né, para um pesquisador em administração, Kenneth Omai, ele fala assim, estratégia corporativa ela pode ser resumida em 2 palavras, vantagem competitiva. Né? O único objetivo, olha só, aí ele começa a colocar já, o planejamento estratégico é capacitar a empresa a ganhar de forma eficiente possível uma margem sustentável em relação aos seus concorrentes. Então, a estratégia para o Kenneth Omai, né, nada mais do que alterar o poder de uma empresa em relação aos concorrentes, de uma forma eficaz. Já o Alfred Chandler, né,
ele fala que estratégia é a determinação de metas e objetivos básicos, né, a longo prazo de uma empresa, bem como a adoção de cursos de ação e alocação de recursos necessários, né, para cumprir essas metas. Chandler é um dos papas, né, em administração para os americanos. Então, olhem que essas definições de estratégia, elas se aproximam, mas não tem uma unanimidade nessa definição. Me parece que hoje, além dessa definição de ser um processo de aprendizado organizacional, é a geração de vantagem competitiva. E entra mais um termo que eu coloquei para vocês recentemente, o de geração de valor, né? Geração de valor econômico. Então, esses 3 itens são essencialmente importantes e resvalam em quase todas as definições modernas sobre estratégia, né? Vantagem competitiva, aprendizagem organizacional, né, e geração de valor econômico, né? São coisas importantes para a gente aqui. Então, a estratégia, né, é a forma pela qual a organização pretende alcançar o que foi definido lá na missão e objetivos, através de resultados consistentes, e a gente tem 3 pontos de vantagem. Formulação da estratégia, né, implementação dela e o controle estratégico. Então, são itens importantes que normalmente, a gente acaba olhando estratégia muito pela sua implementação e não pela formulação, né? Então, essa é uma questão importante, né? Recentemente, a gente estava nessa discussão, né? As pessoas confundem desenhar a estratégia com a sua implementação, propriamente dita, né? E aí a gente pode olhar assim esse desenho de estratégia frente ao desempenho, né? Você vê no ambiente ameaças, né, no macro e no microambiente. Eu vou definir isso porque microambiente as pessoas normalmente confundem com o ambiente interno, né? Então deixa eu só avançar um pouquinho, eu já volto. O que é o microambiente? Microambiente é a composição do ambiente interno da organização, tá? É o ambiente interno da organização e o ambiente próximo, externo próximo. O que é o ambiente externo próximo? A gente chama, no meio acadêmico, de ambiente da tarefa ou ambiente operacional, tá? Então, o microambiente é o ambiente da tarefa mais o ambiente interno. E o macroambiente é o ambiente mais distante, ou seja, uma empresa situada no Rio Grande do Norte, né? O macroambiente é o Brasil, é a América Latina, né? O Brasil com as suas políticas, regras, cultura, tecnologia, etc, etc. Então, é importante entender essa questão ambiental, né? E uma forma da gente olhar a organização, ela é muito interessante porque ela impacta o microambiente, né? Onde ela, o ambiente da tarefa, e é também por ele impactado, porque os seus concorrentes, seus fornecedores, os clientes, a mão de obra, né, eles se encontram também nesse ambiente externo próximo, ou ambiente operacional, ou ambiente da tarefa. Ok? Então, voltando aqui. Então, é isso que a gente está falando, né? O executivo, ele tem como preocupação olhar o desempenho atual, né? O que é esse desempenho atual? Representa o que a organização é hoje, né? Como a consequência das decisões que ele tomou, né? E as posições conquistadas. Já o desempenho futuro representa o resultado a ser alcançado pela alta administração, né? Pelos executivos, né? Por meio do cumprimento de um objetivo imaginado para um futuro de médio e de longo prazo, onde a organização quer chegar. Então, notem, a estratégia, ela olha para o médio e para o longo prazo. Não dá para olhar a estratégia no curto prazo, porque olhar a estratégia no curto prazo, a gente já está falando de ações táticas, né? Ações operacionais. Então, são erros, né, de posicionamento conceitual que é comum, e é esse rigor que a gente tem que ter, né? Recentemente, eu ouvi de um executivo falando assim, não, porque a nossa estratégia de curto prazo, estratégia de curto prazo já é um plano de ação, né? Porque já está aí, a água está batendo no bumbum, né?
né? Ele não está vendo o mar, aonde está, se vai chegar lá ou não. Então, é isso que a gente está olhando aqui. O desempenho, então, existe um desempenho atual e um desempenho futuro, né? E aí você vai ter o espaço de oportunidades, porque lembra, nem toda estratégia planejada é realizada. Parte a gente abandona, fala que não funciona, parte surge, não é? Esse exemplo da pandemia é grande, né? Muitas empresas tiveram que se reinventar. Elas não planejavam aquilo, mas surgiram oportunidades, né? Para ele poder atuar nesse segmento, nesse contexto de pandemia. Outras coisas foram excluídas. É isso que a gente está falando aqui, o espaço de oportunidades e de opções excludentes, né? Então, para isso, a gente imagina uma estratégia para fornecer resultados para os acionistas, resultado financeiro, né? Atender clientes, processos e atender os nossos colaboradores, os recursos humanos. Para isso acontecer, a gente tem que olhar os valores essenciais da organização. O que é valor essencial? Né? É o que define o limite entre o espaço de oportunidades e o espaço de opções excludentes. É aqui que a gente questiona as atitudes éticas e não éticas. Não adianta ter um discurso bonito e executar ações que ferem esse discurso, né? Uma coisa é falar e a outra é agir. Tá? É essa coerência que é cobrada através dos valores essenciais. Não vou entrar em mais exemplos para não gerar controvérsias, né? A execução da estratégia, né, a criação da estratégia é um caminho para que as organizações busquem essas vantagens competitivas e alcancem novos patamares de desempenho, né? Uma boa estratégia, então, não garante esse resultado. A execução da estratégia e não a criação dela tem sido apontada pelos pesquisadores como o maior problema das organizações. E isso é incrível, é engraçado mesmo, porque criar, tem empresas que fazem reuniões anuais tal para definir a estratégia. Aí o executivo vem, volta para o escritório e guarda aquilo na gaveta porque aquilo é confidencial e só vai revisitar um ano depois, né? E daí vem essa grande discussão que o grande processo está na execução dela e não no desenho. Então, quando a gente fala de não é planejamento estratégico, mas de gestão estratégica, a gente está falando de um modelo de gestão. Modelo de gestão. Tá? Isso é muito importante. Eu não estou falando de gestão, eu não estou falando ainda de ferramenta, eu estou falando de modelo, é aquilo que vai determinar como uma organização vai funcionar. Aqui eu até guardei, e eu acho importante frisar novamente o que é um modelo de gestão, para que não tenha dúvidas, né? Eu vou sair um pouquinho dessa apresentação e vou chamar uma outra para que vocês possam ver o que é um modelo de gestão. Algumas definições importantes a respeito disso, porque a gente vai falar muito dele, né? Então, o modelo de gestão eu já apresentei uma vez para vocês e ele está relacionado com isso daqui, ó. Gente, de novo, hein? Se precisar interromper, fiquem à vontade, pode perguntar, nem nada. Só voltando, o que é modelo de gestão? É uma abordagem sistêmica, né, para transformar o propósito estratégico em resultados concretos. É utilizado para espelhar e direcionar valores e planos organizacionais estratégicos, processos, estruturas e valores da empresa. Todo modelo de gestão precisa de processos para assegurar sua implementação, coordenação e controle. Tá? Isso é essencial que a gente se recorde e trabalhe com esse conceito. Ok? Eu vou voltar e tirar aqui a apresentação só para a gente poder continuar. Só um minutinho. Para tecnológico.
Então, voltamos aqui para o nosso modelo de gestão, né? A estratégia como um modelo de gestão. Isso é importante para a gente, por quê? Primeiro, desenvolver a estratégia. O que é isso? É definir a visão da organização, realizar a análise do ambiente, né? Identificar os fatores críticos para o sucesso da empresa, definir os temas e objetivos estratégicos. Feito isso, a gente tenta traduzir essa estratégia que foi elaborada e alinhar toda a organização em torno dela. É desenvolver, aqui uma linguagem um pouco mais técnica, um mapa estratégico. Selecionar quais as medidas, os alvos e as iniciativas estratégicas. É desenvolver um orçamento e alinhar unidades e pessoas. Notem que interessante, hein? É desenvolver um orçamento. Não dá para deixar de fazer esse comentário, né? Muitas vezes a gente pega o orçamento e alguém fala assim, ó, joga uma inflação projetada de 5%. Quando você faz isso, o orçamento é uma ferramenta estratégica que é utilizada no curto prazo, porque ele tem um período de 1 ano. Né? Mas não deixa de ser uma ferramenta para ser utilizada num modelo de gestão. Tá? Então, quando você fala, joga a inflação do ano passado aí para atualizar o orçamento, a gente já tem um problema. Você acabou de descolar uma ferramenta de gestão do modelo de gestão. Não é? Por isso que, em alguns momentos, os orçamentos são inócuos. Não refletem aquilo, falta dinheiro, sobra dinheiro, próximas coisas muito loucas. Tá? Próximo passo é planejar operações, é melhorar os processos chaves, né? Desenvolver plano de vendas, plano de alocação de recursos, desenvolver o orçamento. Tá? Aí você vem, executa, tal, vai para o próximo item do modelo de gestão. Né? Monitorar e aprender, é avaliar a estratégia, avaliar as operações e, por último, testar e adaptar, analisar a lucratividade, se foi atingida, analisar as correlações estratégicas, o que surgiu, né, o que foi emergente, né, e tudo mais. Para isso, você tem alguns processos, que é o desenho do plano estratégico, com indicadores de desempenho, que daqui a pouco eu vou falar do mapa e do Balance Scorecard, né, o orçamento da estratégia, como avaliar os resultados através do plano operacional, né, as planilhas, os dashboards para você acompanhar, previsão, necessidade de recursos versus orçamento, olhando isso frente ao resultado, executando os processos e iniciativas. Olha aqui quanta coisa que rola, né, para cumprir as estratégias. Só que o que está em azul aqui, ele acaba rolando no curto prazo, no período do ano fiscal. Né? Então, né, como eu disse, esse trabalho de elaboração da estratégia, está aqui, né, a definição e tudo, né, é um olhar da visão sistêmica de toda a organização. E a gente se atenta para o desempenho através da gestão de pessoas, de processos, de clientes e de resultados. Tá? E já expliquei isso. Para isso, a gente desenvolve, né, a visão da organização, né, o desenvolvimento da visão da organização. Segundo Collins e Porras, né, eles falam assim, que o primeiro componente da visão da organização é a ideologia essencial. Meu Deus, ó, isso é uma definição desses dois autores. Ideologia essencial, assim, no sentido da palavra ideologia, que consiste em duas partes distintas. Uma delas são os valores essenciais, que representam um conjunto de princípios e preceitos norteadores. E o propósito essencial, que representa a missão da organização. Né? E o outro, o que é parte da ideologia essencial, é o futuro imaginado. Né? Para onde a organização vai. Né? Os valores, né, a missão e a visão têm sido utilizados para transmitir a sua ideologia e tentar buscar as metas para um futuro próximo. E esses valores essenciais que eles afirmam, né, são um conjunto de princípios que norteiam, né, como prescrever atitudes, qual o comportamento da organização. Né? É aqui que o antropólogo organizacional ele lê, né, a cultura da organização. Então, a gente volta com esse tema agora.
Valores essenciais têm uma relevância intrínseca. Ele só vale para a organização. Ele não precisa ficar justificando externamente, né, a adoção desses valores. Ele é o que sustenta o discurso coerente interno da organização. Então, olha como eles definem os valores essenciais. Os valores essenciais incorporados ao nosso credo talvez sejam uma vantagem competitiva. Porém, esse não é o motivo porque a gente tem que preservar. Nós mantemos porque eles definem o nosso significado. Os valores essenciais não exigem justificativa externa. Eles têm relevância e importâncias intrínsecas. Aqui, alguns exemplos de valores essenciais. O da Gerdau, qualidade em tudo que faz, empreendedorismo responsável, integridade, entre outros. A Vale, né? Excelência de desempenho, respeito à vida, respeito à diversidade, entre outros. Né? E a Disney, né? Criatividade, sonho e imaginação. Não vamos comentar essas frases, porque, como foi dito, ela tem valor intrínseco. Você pode até duvidar, mas não é isso o objetivo. Esse é o objetivo dos valores essenciais, é servir de um parâmetro, de um guia interno para a organização. Tá? E o propósito essencial? Né? Ele define a missão da empresa, né? Ou seja, a razão da existência da empresa. A função dele é direcionar e inspirar as pessoas em todos os níveis da organização. Né? Esse propósito ele não é só para descrever a organização em termos de produtos e clientes, mas é para mostrar a consequência da existência da organização. Né? Por isso que esse propósito ele não se resume a um objetivo ou meta. Né? Normalmente, as empresas definiam os propósitos em função dos seus produtos e serviços. Né? Mas isso daí, esses autores falam que é muito limitado, porque os produtos e serviços se tornam obsoletos. Né? E muda. Já pensou se o propósito de uma organização fosse o uso de lâmpada incandescente? Pô, a gente não tem mais lâmpada incandescente, é até proibido vender. Né? Agora são todas lâmpadas PL ou de LED. Aqui alguns exemplos de propósito essencial. Eu não vou passar por eles, só vou deixar no material impresso, que depois fica disponível para vocês. Vocês podem dar uma olhadinha e discutir sobre isso. Tá? Visão de futuro. Né? Aqui o futuro que é imaginado, né? Dá para você fixar novos horizontes, para onde que a organização quer seguir, e ajuda as pessoas a distinguir o que vale a pena buscar junto com essa organização. A declaração de visão, né, ela estabelece um sentido e foco para as ações das organizações. Tá? E mostra para a organização o que ela tem que fazer no presente para conquistar o futuro que ela planeja, que ela almeja. Tá? Normalmente, a visão de futuro ela é estabelecida pelos líderes e tem os temas relacionados a valores, a desejos, a vontade, a sonhos, a ambição. Né? É necessário que a visão de futuro seja definida de uma forma objetiva, né? Porque isso se trata da explicitação do que você imagina para toda a organização. Aqui vale a pena dar uma olhada na visão de futuro, né? Da Petrobras, né? Por exemplo, ser uma das 5 maiores empresas integradas de energia do mundo e preferida pelos públicos de interesse. Tá? Uma visão, a visão da Vale, por exemplo, ser a maior empresa de mineração do mundo e superar os padrões consagrados de excelência em pesquisa, desenvolvimento, implantação, né? De projetos e operação dos negócios. Então, notem, hoje a maior empresa de mineração do mundo é a Rio Tinto, né? Uma empresa da África do Sul, etc. E acho que tem um sócio europeu, não me lembro mais, já estou falando desse setor há muito tempo. Mas, então, está aí. Né? A Vale é a segunda ou terceira, era a segunda, não sei se já mantém o segundo lugar, mas está aí. A declaração estratégica, né, a declaração da direção estratégica, permite gerar 3 componentes, né, para desenvolver os planos. O primeiro deles é definir os objetivos estratégicos, né, identificar atividades críticas que devem ser bem executadas para que esses objetivos sejam atendidos e
identificar indicadores potenciais que a gente vai utilizar para medir o cumprimento da estratégia, que vai ser utilizado lá na frente no BSC, no Balance Scorecard. Tá? Então, aqui eu vou ler, isso aqui é bacana, porque mostra uma declaração estratégica de uma empresa. Nesse caso, é a BASF, é uma indústria química. A BASF, né, a declaração estratégica dela é assim. Como indústria química líder, nós buscamos o crescimento rentável no longo prazo. Olha só, então ele já vem com uma definição aqui da estratégia. Crescimento rentável no longo prazo. Só que para alcançar esse objetivo, estamos comprometidos, aí ele fala da estratégia de operação, com a excelência operacional, inovação e investimento em mercados crescentes. Nossas ações são guiadas, aí ele coloca um valor, desenvolvimento sustentável. Nossas diretrizes resumem como nós pretendemos alcançar nossas metas corporativas e estabelecer e implantar nossos valores dentro da organização. O pré-requisito para o sucesso de longo prazo, então ele vai falar agora da definição das metas, do indicador que ele vai utilizar, é obter um retorno acima do custo de capital, de lucros antes de itens e taxas, o EBIT, né? E após o custo de capital, são nosso indicador-chave de gestão e performance. Olha que interessante, RHs. Já pensou se a sua empresa tem essa declaração? Você sabe o que é EBIT? Você sabe o que é custo de capital? Né? Ah, mas isso é papo de finanças. Não é papo de finanças, isso é papo de negócio. E se nós fazemos parte de um negócio, nós temos que conhecer essas definições, né? Então, nós queremos reconhecer que os nossos clientes precisarão no futuro, como, mais uma definição importante, parceiros confiáveis. Trabalhamos com nossos clientes para desenvolver soluções que atendam às suas necessidades individuais e fortaleçam sua competitividade. Para tornar isso realidade, nós atuamos onde estão os nossos clientes em todos os mercados mais importantes do mundo. Olha aqui que legal, ele não esquece, né? Ele falou dos processos internos dos clientes, agora ele vai falar dos seus recursos humanos. Queremos recrutar, apoiar e reter os melhores colaboradores. Olha que coisa interessante, a simplicidade da palavra colaborador e não da perfumaria do talento, né? E é por essa razão que investimos no desenvolvimento de nossos colaboradores e ajudamos a manter um equilíbrio entre sua vida profissional e familiar. Outro valor da empresa. Com nossa iniciativa Diversidade mais Inclusão, promovemos equipes que geram valor a partir de suas formações e experiências. Para nós, da BASF, desenvolvimento sustentável significa combinar sucesso econômico com responsabilidade ambiental e social. Incorporamos a sustentabilidade à nossa estratégia corporativa e à nossa organização. Com produtos e serviços sustentáveis, criamos vantagens competitivas para a empresa e para os seus clientes. Bacana, né? É uma declaração bem interessante que engloba vários quesitos da estratégia da organização. Tá? E aí, a gente pega essa declaração e pega a estratégia e a gente pode trabalhar no mapa estratégico. Então, Balance Scorecard, para quem já ouviu falar, né, e já trabalhou com BSC, né, ele, na verdade, o Balance Scorecard, o nome, né, comercial dele, o BSC, ele vem de Kaplan Norton, tá? Então, mas tem empresas que falam de Balance Scorecard, mas, de novo, né, usam o sentido, a definição muito mais popular, mais no senso comum. Por quê? Esse termo BSC e essa ferramenta de gestão, ela é registrada pelos professores lá de Harvard, Norton e Kaplan, acho que é Harvard, né? E no Brasil é representado por uma consultoria chamada Simnetics, né? Então, o BSC mostra esse mapa estratégico, que é uma representação gráfica que identifica a contribuição de um determinado objetivo para cumprir um ou mais objetivos da mesma perspectiva, ou perspectiva, né, adjacentes do plano estratégico. Olha que interessante. Então, o BSC ele é formado por 4 perspectivas. Né? Lá embaixo, começando, né? A e C é aprendizado e conhecimento. Né? O PI é processos internos.
o CLI lá é clientes e o último é financeiro. Uma coisa que é importante a gente ter em mente que BSC, como ferramenta de gestão, uma das principais características é que ele é uma relação de causa e efeito. O que é causa, ele também é efeito. Tá? Então, aqui tem um exemplo. Né? Se a gente começar lá de cima, né? Aumentar a rentabilidade, aumentar a receita, como que a gente vai fazer isso? Esse é o objetivo da perspectiva financeira. Mas como que a gente vai fazer isso, né? Sob o ponto de vista dos clientes? Retendo clientes, captando novos clientes, satisfazendo os clientes. Né? E como a gente trabalha isso nos processos internos? Criando canais eficientes de pós-vendas, agilizando o atendimento no pós-vendas, diminuindo o tempo de resposta, aprimorando o processo de vendas, desenvolvendo novos produtos. Né? E para fazer tudo isso, o que eu preciso? Formar competências, né? Reduzir a rotatividade, né? Criar um clima para ação. Então, vocês estão vendo? Aqui a gente consegue mapear os objetivos em cada perspectiva para atender um objetivo maior, que é o crescimento contínuo da empresa. É a geração contínua de valor. Tá? A declaração estratégica, então, ele mapa, ele ajuda a gente a compreender, né? Mas não deixa claro como que a gente operacionaliza. E aí existe dentro do BSC, na ferramenta, né, o que a gente chama de painel estratégico. Aqui tem um exemplo. Não estava aqui colocado que um dos itens, um objetivo era reduzir a rotatividade dos colaboradores? Então, objetivo, reduzir a rotatividade. Qual que é o indicador? Aí tem uma fórmula. Admitidos mais demitidos vezes 100 dividido por 2 e o número médio de funcionários do período. Tá, isso é indicador. Meta, né? Vem aqui, ó, os alvos, tem isso daí em 1,5. E aí você vai medir, desenvolver. Como que você vai fazer isso para chegar nesse objetivo, nessa meta? Desenvolver políticas de reconhecimento e retenção, né? Reconhecer e recompensar os desempenhos superiores, desenvolver programas de benefícios, e assim vai. Tá? Então, se a gente observar, para fazer tudo isso, a gente tem que comunicar e desdobrar a estratégia. Tá? Como que o objetivo de comunicar e desdobrar a estratégia é criar o quê? Um alinhamento e engajamento de todos, hein? De todos da organização para a execução da estratégia. Né? Uma vez que existe um elevado nível de incerteza no nível estratégico, por causa do macro e do microambiente, né? A gente precisa transformar as certezas no nível de execução. Por isso que a gente trabalha com alinhamento em todos os níveis da organização. Tá? Tanto no nível que a gente chama de estratégico, no nível gerencial ou tático, ou no nível operacional. E aqui tem um trabalho lá da Simnetics, né, que eles mostravam, né, por que as organizações falham na hora de implementar a estratégia. Né? Barreira da visão. Apenas 5% do nível operacional compreende a visão de futuro. A gente não está nem falando que não foi divulgado, hein? A gente está falando que apenas 5% da base da pirâmide entende a visão de futuro. Tá? Barreiras das pessoas. Mais de 75% das organizações brasileiras não vinculam incentivos e remuneração à estratégia. Está desvinculado. Né? Então, quando a gente fala de avaliação de desempenho, que deveria ser a remuneração variável, deveria estar vinculado ao desempenho com foco na estratégia, ele não tem esse vínculo. E 78% das empresas brasileiras, né, esse estudo aqui, não vinculam o orçamento à estratégia. O exemplo foi aquele que eu dei. Corrigir o orçamento com 5%. É o que eles chamam de barreira dos recursos. E a barreira de gestão? Né? Somente 32% das organizações brasileiras têm um mecanismo eficaz de monitoramento e controle da evolução da estratégia. Então, ele bola a estratégia e deixa rolar. Ele não consegue monitorar se ela está sendo cumprida. E olha que número absurdo. 9 em 10 companhias falham na implementação da estratégia. Então, por isso que muitas vezes as companhias desistem do BSC, mas o problema não é a ferramenta, não é a definição. Olha as coisas que perpassam essas falhas na implementação. Então, quando a gente tem uma organização que de fato é orientada para a estratégia, ela cumpre, né, esses 5 itens importantes. Primeiro, traduzir a estratégia.
olhar a missão e a visão, ter os mapas estratégicos com seus indicadores, metas e projetos de realização, alinhamento organizacional, né? O papel da corporação em padronizar a linguagem, os comunicados, os procedimentos, a relação da corporação. Quando a gente fala corporação aqui, a gente está falando da holding, né? Ou do órgão central, com as unidades operacionais de negócio, né? Com os parceiros. E falar que a estratégia é tarefa de todos, né? Manter uma consciência estratégica dentro da organização e não um privilégio de poucos, né? Contribuição das equipes e dos indivíduos para isso e ter incentivos vinculados. E que a estratégia é um processo contínuo, ter reuniões de análise estratégica, né? Vínculo entre planejamento e orçamento, gestão integrada de projetos, alinhamento dos programas de melhoria, ter sistemas de feedbacks, né? E a última ponta da estrela, a liderança executiva, né? Ter o patrocínio do head da organização, o engajamento do time executivo, né? Pensar como uma nova forma de gestão, responsabilidade pela estratégia e, principalmente, cultivar uma cultura de desempenho. Né? Então, quando a gente vai colocar essa estratégia em ação, como que ela replica para toda a organização? Primeiro, o que eu sempre falo, né? E a gente começou hoje, a definição da missão. Para que a empresa existe? Quais são os valores? O que é importante para nós? Né? Qual é a visão? Aonde a gente quer chegar? Né? E a estratégia vai me falar qual que é o caminho a ser seguido, qual que é a nossa proposta de valor no mercado, quais são os nossos clientes. Né? E o BSC, que é uma ferramenta de gestão, ele vai ajudar a traduzir quais são esses objetivos, indicadores de desempenho e as nossas metas relacionadas. Para isso, você vai ter projetos que vão ajudar a alcançar a estratégia e os processos que já existem e que precisam ser melhorados para sustentar essa estratégia. O alinhamento, comunicação e engajamento das pessoas. Né? O que a gente deve fazer? É isso que é esperado. Né? E aí, no final, a gente vai ter resultados. Os acionistas vão ficar satisfeitos, os clientes encantados, os processos são eficientes e eficazes e as pessoas engajadas e preparadas. Olha que interessante. Isso daqui é como a gente traduz essa relação de causa e efeito no Balance Scorecard. Aqui é um exemplo didático, né? Nos livros aparece assim. Eu vou pular por uma questão de tempo, tá? Eu vou direto no exemplo que tem aqui. Esse exemplo é bacana e eu quero discutir porque é a relação de causa e efeito, mostra as 4 perspectivas de uma empresa do varejo. Tá? É um exemplo. Né? Então, qual que é a grande perspectiva, o objetivo financeiro? Garantir lucratividade e retorno aos acionistas. Né? Liderança no varejo, aumentar vendas por lojas, né? Eficácia financeira, reduzindo custos, despesas, otimizando o capital empregado. Como que isso impacta nos clientes? Garantindo a melhor experiência de compra para os diferentes tipos de consumidores. Né? Ser uma das empresas mais admiradas do país. Tá? E os processos internos? Ter formatos e negócios adequados ao mercado, buscar alternativas de crescimento, né? Ter processos e sistemas eficientes e estruturados, e aí os processos, logística, RH, expansão, né? Administrativo. Né? E, olhando pelo lado da eficiência, fortalecer a gestão por resultados, otimizar negócios com fornecedores, manter e comunicar as melhores práticas de governança corporativa, ser uma empresa cidadã. Né? Isso tudo, né, ainda na perspectiva de processos internos, né, sobre o olhar da inovação e da diferenciação, é fortalecer o modelo de gestão de categorias, inovar em linhas de produtos, e assim vai. Mas para que tudo isso aconteça, qual é a perspectiva de aprendizado e crescimento e conhecimento? Buscar melhores práticas no varejo, atrair e reter pessoas, ter pessoas engajadas e bem preparadas, desenvolver as lideranças e fortalecer a cultura da organização. Olha cada itemzinho aqui colocado. Tá? Aqui, nesse exemplo, o que está em verde é o que a organização já tem. O que está em amarelo é o que ela precisa
melhorar, nesse exemplo. E o que está em vermelho são situações críticas, que ela tem que ter ações rapidamente. Tá? Bom, falamos bastante de estratégia. Agora, vamos ver como que é a arquitetura da área de recursos humanos, ou a arquitetura de recursos humanos, como um ativo estratégico, tá? Não como um passivo. Tá? A função de RH, formado por profissionais com competências estratégicas, o modelo de gestão de pessoas contempla políticas e práticas de alta performance alinhadas estrategicamente e que vai remeter para um comportamento dos funcionários onde estão ligados competências e motivações deles, estrategicamente focadas e comportamentos associados a isso. Aqui a letra ficou um pouco pequena, mas vamos tentar seguir. A função do RH. O RH tem dois papéis importantes aqui. Como técnico, entrega de serviços como recrutamento, cargos e salários, benefícios, e o papel estratégico, que é a entrega de serviços que apoiam a implementação da estratégia da organização. É a capacidade de traduzir as metas em ações operacionalmente factíveis, que tem grande influência nos resultados financeiros da organização. Tá? Já, aqui é a função do RH. Quando a gente olha o modelo de gestão de pessoas e o comportamento dos funcionários, né, é preciso, para o modelo de gestão de pessoas, é preciso implantar um sistema de trabalho de alto desempenho, alta performance, onde cada elemento do sistema de RH destina-se a maximizar a qualidade geral do capital humano. Lembra da definição de capital humano que a gente já usou? Em toda a organização. O modelo vincula as decisões de seleção, promoção de pessoas a modelo de competências validados, desenvolve estratégias que ofereçam apoio oportuno e eficaz às habilidades necessárias à implementação da estratégia, né? Além de formular políticas de desenvolvimento, remuneração e desempenho que atraiam e retenham, engajem as pessoas. Tá? Assim, a ação de RH começa com a compreensão da cadeia de valor das empresas. O que é cadeia de valor das empresas? O tipo de valor gerado é exatamente como se cria esse valor. Né? É aqui que a gente tem que entender cadeia. O RH não é uma área isolada. O ponto-chave, né, então, é saber como que o RH se relaciona, né, em que pontos com o sistema mais amplo para a implementação da estratégia, né? Ou os pontos onde ele cruza RH e estratégia. Já no comportamento dos funcionários, né, os funcionários precisam desenvolver comportamentos estratégicos, né, produtivos. E se a estratégia está relacionada com o aprendizado, lembra, desenvolver comportamentos que favoreçam o aprendizado, que apoiem a implementação da estratégia, né? E esses comportamentos a gente pode dividir em dois grandes grupos. Os comportamentos essenciais, que a gente chama de core, que fluem diretamente das competências essenciais da organização, que são importantes para o sucesso da empresa, e os específicos, que são fundamentais em alguns pontos da cadeia de valor. Tá? Então, em geral, para a empresa inteira, e o específico onde ele se insere na cadeia de valor. Então, para criar valor, esses dois comportamentos são necessários. Então, para que o RH possa promover esses comportamentos, o que ele precisa fazer? Identificar capacidades que são atreladas ao sucesso da implementação dessa estratégia, né? E que podem afetar uma área, né? Ou influenciar essas capacidades. Aqui está o exemplo, então, no scorecard, né? Modelo de gestão de pessoas, o âmbito em que o modelo de competências é validado, né? Aí vem porcentagens da força de trabalho que é avaliada, o alinhamento do sistema de RH, né? A porcentagem de decisões de seleção baseadas no modelo de competências, de contratações efetuadas no nível de elite das contratações, âmbito em que se desenvolveram e implementaram políticas apropriadas de pessoal, né? Índice de alinhamento de RH, aqui tem uma meta já estabelecida, produtos de RH, eficiência de RH, né? E o impacto, né? Que é um exemplo de um scorecard. O impacto, nesse caso, para a área de desenvolvimento e seleção, né? Menor tempo de ciclo de desenvolvimento de profissionais. Tá? Então,
Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a gente fala tudo isso como uma atividade que está lá no RH, porque o RH vai fornecer o quê? Apoio. Porque quem é responsável pelos indicadores estratégicos de gente são gestores de linha, né? Porque eles que são responsáveis pela gestão das pessoas. Nós, do RH, a gente desenha práticas, os métodos, né, de avaliação, de recompensas, plano de sucessão. Mas a eficácia depende da implantação que é feita pelos gerentes de linha, né? Uma vez que eles são os mais responsáveis pela satisfação do empregado e pela construção dessas capacidades organizacionais críticas, essenciais. Então, aqui alguns exemplos de indicadores estratégicos que a gente pode utilizar, né, para a construção de capacidades, né? A liderança, competências específicas da força de trabalho, né? Por exemplo, né, para uma cultura orientada para o desempenho, resultados de pesquisa sobre liderança, porcentagem de empregados com planos documentados de desenvolvimento de competências, número de horas dedicados a esse desenvolvimento, os resultados de programas de desenvolvimento, avaliação da cultura, né, através das pesquisas, onde a gente quer ver a clareza, né, das expectativas de desempenho, adequação do feedback ao desempenho, né, e a recompensa quando ele atingir as metas. Quanto à satisfação dos empregados, se o trabalho é significativo e se contribui para a sua motivação intrínseca, se há comportamentos e conhecimento que deem sustentação para o trabalho bem realizado, se existe a possibilidade de se desenvolver onde a pessoa pode continuamente melhorar suas habilidades, se tem feedback honesto e positivo, né, que contribui para o trabalho e para a carreira dele, e assim vai. São exemplos de indicadores estratégicos. Essa aqui são duas referências importantes para isso. Um é um livro chamado Gestão Estratégica de Pessoas, né, em Scorecard, com Scorecard, tá? Que está aqui o David Urich de novo, o Roselide, o Becker, tá? E tem um trabalho da professora Beatriz Lacombe, lá da GV, onde ela fez um trabalho de mensuração de resultados em gestão de pessoas, e de onde vem esses exemplos, né, de principais indicadores que são utilizados pelas empresas. Ok? Era isso. Hoje foi muito rápido. Estou aberto agora às perguntas. Eu vou tirar aqui e aguardo as dúvidas. Nenhuma? Nenhuma dúvida, gente? Nada? Ah, não é possível. Cadê? A Karina está aí? Karina, nenhum comentário, pelo menos, né, para a gente encerrar, por favor. Leonardo não veio? Deixa eu ver quem está aqui. Se fosse aula, hein, Suzane? Você acha que eu não vi você aí? Então, daqui a pouco tem pergunta. Ah, o Leonardo está aqui. Ô, Léo, você está dormindo? Léo? Ah, eu tenho que liberar o... Voltado o mute. Oi, liberei, Léo. Ah, desculpa. Eu tentei, mas não deu, aí eu falei, vou ficar aqui. Não, eu que tenho que liberar, por isso que as pessoas estão... Gente, eu vou liberar o microfone de todo mundo, desculpa. Ah, agora sim! Eu falei, mas ninguém fala nada, que sacanagem. Bando de mal educado. Pronto, gente, cada um para liberar o seu aí. Esse treco aqui é meio louco. Então vamos lá, Léo, Karina. Perguntas, pessoal? 3979-709, pergunta. Vamos, gente. Perguntas. Léo? Ô, Sérgio, já que ninguém está perguntando, eu queria fazer uma provocação. Não provoca hoje. Eu penso que é importante, na formulação da estratégia, você já considerar
o que a organização quer em relação à gestão de pessoas, né? Qual é, a partir dessa estratégia macro, definir qual é a estratégia de gestão de pessoas, de tal forma que as duas estejam atreladas, né? E aí você ter também a definição de um modelo de gestão, mais participativo, menos participativo, enfim. Como é que vocês veem isso, né? Isso é factível, não é? Faz sentido, não faz? Então, Luiz, é uma questão interessante, né? Porque quando você se recorda, lá quando você define as perspectivas dentro da organização, dentro de um plano estratégico, né? Lembra, como a gente define o plano estratégico? A estratégia, missão, visão, ajudam a formar a estratégia modula o modelo de gestão, modelo de negócios, que modula a estrutura da organização, não é? E que aí vem os processos. Se a gente está falando dos processos de RH, está aqui embaixo, então não precisa partir aqui. Se você define a missão e a visão e os valores, então, se você tem valores fortes de gestão de pessoas em relação às pessoas, ele naturalmente vai transcrever aqui. Se o modelo de gestão de uma organização, coisas assim, né? Que parte de uma organização mecanicista, qual que é a característica de uma organização mecanicista? Isso é importante a gente dominar, porque senão as nossas conversas elas começam devagar sobre um âmbito que não tem uma referência de organização. Organizações mecanicistas elas são formadas fortemente por regras, processos, e o relacionamento que é provocado dentro dessas organizações mecanicistas são relações impessoais, percebe? Então, se você desenha um modelo organizacional, uma organização que vai trabalhar, por exemplo, lembra que a gente colocou lá uma das estratégias operacionais é excelência operacional, é custo, é despesa, é isso, aquilo. Então, ele tem que ter o quê? Amplo domínio do processo, ele tem que ter previsibilidade nos processos, né? Forçosamente, o modelo organizacional é mecanicista. Não tem a teoria, né? A prática e a teoria demonstram que são incoerentes. Então, se é já um modelo mecanicista, o modelo de gestão de pessoas já parte aqui, tá? Parte nesse desenho. Então, vai ter recompensas atreladas à função, né? Ao desempenho da organização, muito claramente. Você vai selecionar e vai ter competências pelo processo, pelo cargo, percebe? Então, o modelo de gestão de pessoas ele é consequência da estratégia definida, e não é ele que vai influenciar a definição da estratégia, mas sim consequência. Por quê? Onde que ele está? Missão, visão e valores, estratégia, modelo de gestão, estrutura e processos. Percebe? Então, isso é decorrência. Se você tem como definição estratégica uma organização onde é pautada pela inovação, pelo desenvolvimento de novos produtos, né, de novas ideias, etc. É o que a gente chama de modelo organizacional, né, de organizações orgânicas. O que vai acontecer com esse tipo de organização? Ele não vai ser pautado pela impessoalidade, pela formação de processos, etc. Né? Ele vai ser pautado pelo relacionamento, né? Pelo desenvolvimento de grupos dentro da organização, dentro de grupos dentro da organização. Então, ele vai ter um outro modelo de gestão. Vai lá, Luiz. Tomando por base aí o segundo exemplo, né, de uma organização que você diz que não é orgânica. Oi? Orgânica. Orgânica. Isso. Uma questão interessante a se pensar como é que se trata o erro, né? Então, o erro vai ser punido? O erro é fonte de aprendizagem? O erro é caça às bruxas? Como é que o erro é tratado? Então, aí não importa o tipo de organização. Porque se você... É que é assim, na organização mecanicista, o erro é sempre um desvio do procedimento padrão, não é assim?
Até quem trabalha com ISO, essas coisas, fala assim, é um desvio do procedimento padrão, né? É um erro, então é uma punição, é isso, é aquilo. Mas esse é um conceito, aí a gente está migrando para uma outra esfera. A gente está migrando para a esfera do comportamento, né? Então, tratar o erro como um momento de aprendizado independe se a organização é mecanicista ou orgânica. Aí é uma questão de comportamento, é uma questão de valor que vai ser estabelecido lá na partida, na empresa. Porque não adianta, né? Eu posso falar que aqui é uma organização orgânica e a gente usa de atributos que todo mundo pode fazer e tal, né? A grande diferença aqui, Luiz, é que se você for um líder com estilo autoritário, autocrático, modelador, você vai tratar o erro como algo a ser penalizado e não como uma oportunidade de aprendizado. Mas se a gente entender que a estratégia é um processo de aprendizado, é uma questão de comportamento. Para os dois tipos de organização, ele deveria ser tratado como oportunidade de desenvolvimento, de aprendizagem. Percebe? Aqui é comportamento. Né? Então, muitas vezes, o comportamento humano, quando a gente está falando modelo de gestão de pessoas, ele não é o RH que vai definir esse comportamento vem antes, vem lá nos valores da organização, porque ela pode usar um discurso equivocado e, na prática, ser recheada de atitudes, né, comportamentais de repressão. Mesmo que ela tenha o discurso de ser uma organização livre, independente, bela, né, sempre livre. Você percebe? Não tem como fugir. Então, é esse cuidado, e principalmente para nós, sabe, que trabalhamos em RH, assessorando as organizações, porque muitas vezes você não pode aconselhar, ou melhor, você lê a cultura da organização, você fala assim, não, vamos colocar como valor aqui uma prática, né, democrática, mas não é. Olha que coisa, o chefe vai lá, primeiro erro, ele dá ali uma carcada, não é? Resolve tudo. Percebe? Então, isso tem que ser cuidado, tá? Espero ter respondido aí. Professor. Sim, Léo. Léo, eu vou ter uma dúvida. Eu vou ligar a minha câmera. O senhor prefere assim, né? Professor... só olho no olho, Léo. Pô. Tudo bem. É que o meu cabelo tá todo desarrumado aqui. Professor, a minha pergunta, eu acho que eu vou mais confundir do que perguntar, mas enfim. A gente tem, então, um suporte, né, do sistema BSC, né, para sustentar a estratégia de uma organização, né? Isso, o BSC é uma ferramenta, Léo. Uma ferramenta. Isso. Quando eu olho para a ferramenta, então, do BSC, que sustenta a estratégia da organização, é comum a gente olhar lá para aquelas perspectivas financeiras. Eu peguei a aula no meio do caminho e eu vi que na hora que eu peguei estava falando de competência, que eu acho que é a perspectiva de desenvolvimento contínuo, né? Perfeito. Quando a gente olha, né, para a ferramenta, a gente vê que ela tem essa necessidade, inclusive, de deixar claro essas perspectivas, porque elas sustentam a estratégia. E é muito comum, às vezes, a gente olhar para um desenvolvimento da estratégia, o desenho, enfim, e acabar abrindo mão da perspectiva do desenvolvimento, ou não levar ela com a profundidade que deve. Então, a gente olha para a perspectiva financeira e chama todo mundo para a mesa. A gente olha para a perspectiva do cliente, coloca 10 diretores para conversar sobre aquilo. E na hora da perspectiva do desenvolvimento, a gente vai chamar, em algum momento, a área de treinamento, né? Parece que tudo se limita ao treinamento para fazer isso acontecer. Tecnicamente, já nasce vencida a estratégia, porque não foi pensada nela na luz das pessoas. É isso mesmo? Perfeito. Por isso que falham, né? Por isso que falham. Acho que você perdeu. Eu coloquei os itens. Por que a implementação das estratégias falham? Às vezes, o funcionário lá da operação não tem a mínima ideia qual que é a visão de futuro da empresa. Ele vai lá e bate o pino, bate o martelo todo dia, mas não sabe o que ele está martelando. E para que né? E isso é verdade, né? Por isso que o BSC é uma ferramenta de gestão que fala assim, que ele é pautado em relações de causa e efeito. Se você ganha mais dinheiro, você deixa os consumidores, os clientes mais felizes, aperfeiçoa os processos internos, desenvolve as pessoas. Com pessoas desenvolvidas, seus processos melhores encantam os clientes e ganha mais dinheiro. Você está vendo? Perfeito. Por isso que a gente chama o BSC de uma ferramenta de gestão, né, que suporta, como você disse, a implementação de um modelo de gestão. Você está vendo como
ser preciso na definição é importante para não gerar transtorno. E é essa relação de causa e efeito. É isso mesmo. E aí alguém, né, esquece a perspectiva, aprendizagem e crescimento, tira isso daí, a relação de causa e efeito quebra. Perfeito. Principalmente por uma definição que a gente vem dando há muito tempo, né, Léo? As organizações formadas por pessoas. Ô, Sérgio. Ô, Karina, tá em eco. Nossa, tá mesmo. E agora? Eu não sei, Karina, como que vai fazer? Você quer mandar pergunta pelo chat? Pode ser. Vou abrir o chat aqui. Enquanto isso, alguém quer falar alguma coisa, fica à vontade, gente, por favor. Professor Sérgio. Sim. Herbert aqui do Contato Center de Riachuelo. Tudo bem? Tudo? Ô, Herbert, abre a câmera, pode ser? Tô abrindo aqui. Só queria fazer um comentário e ver se o senhor poderia me dar uma orientação. Há um tempo atrás, eu trabalhava em outra empresa e a gente fez um grupo de estudos em cima do livro Built to Last, né, que é Feitos para Durar, do Collins e Torres. E sempre ficou muito claro uma interrogação sobre o papel do RH. Na sua opinião, a nível de gestão de pessoas, ainda cabe essa posição de um RH estratégico contribuir para uma Built to Last? Sim. Se você olhar, né, assim, tem eu vou usar um pouquinho de termo técnico, né, só para ajudar nessa definição. Se você olhar para a posição de RH em matrizes de multinacionais europeias, por exemplo, você vê que o head de RH, ele senta no board, mas senta no board para ajudar a formular a estratégia, atendendo um pouco o que o Luiz estava falando, mas não para fazer política de RH, mas para entender do negócio. Então, ele senta no board, dando uma visão de pessoas diante do negócio, né? E a gente até chama isso, usando uma ferramenta lá, que isso daí é uma função de suporte ao negócio. O que é uma função de suporte ao negócio? É aquela função que vai garantir que a estratégia, que o negócio tenha sucesso no médio e no longo prazo. Funções de linha garantem sucesso no curto prazo, né? Exemplo de linha, vendedor. Se o vendedor não vender, a gente não tem emprego, não é? Então, esse é a linha, esse garante o almoço. Funções de suporte garantem a perpetuidade do negócio, médio e longo prazo. E funções de apoio, né? Sem demérito, sem emitir juízo de valor. Pelo amor de Deus, tenham essa consciência. Funções de apoio, elas podem ser feitas, não tem que estar dentro da organização. Por isso que, antigamente, a lei brasileira permitia terceirizar funções de apoio, e não funções... Hoje pode tudo, né? Até a função fim. Né? Mas a legislação falava que só podia terceirizar funções de apoio. Olha que coisa doida. No Brasil, quando a gente vai fazer, na maioria das empresas, tá? Quando eu estou falando isso, é sempre maioria, tem exceções, sem dúvida nenhuma, tem exceções. Né? Mas no Brasil, a função recursos humanos é uma função de apoio. Percebe? Então, isso é um problema muito sério. Por isso que muitas pessoas sentem isso. Né? A gente parece... Não posso usar essa palavra, mas é o último que sabe. Né? É o último que vai ter a informação. Então, por isso que o Leonardo falou agora, às vezes o cara esquece da gente, tira. Ué, mas esquece a principal premissa. As organizações são formadas por gente. Né? E a gente tem que desenvolver as pessoas. Desenvolver pessoas não é promover no cargo. É isso que as pessoas precisam entender. Né? O grande problema das organizações brasileiras é criar um monte de cargo, porque aí o cara... Né? Eu preciso te dar uma promoção. Aí, Herbert, então você já está há muito tempo, você era júnior, vira pleno, mas continua falando a mesma coisa. Né? Quando a gente fala de desenvolver, o Herbert sair dessa atividade, pegar uma atividade de escopo maior, não estamos nem falando dinheiro. Por isso que a gente fala, você viu que um item falava da motivação, é você se sentir-se empoderado, percebe? Então é isso que a gente tem que trabalhar, só que a gente trabalha pelo lado da embalagem e não do conteúdo. Percebe? E essa é a maior crítica. E por isso que eu coloquei aquele primeiro slide na partida, porque se a gente, um indivíduo, no varejo, né, se a gente não cuidar do nosso desenvolvimento, se a gente não se der
ao luxo de se desenvolver, a gente está ferrado. Porque ninguém vai desenvolver você para o gosto dele. Tá claro? Então, é isso mesmo. RH, a gente tem que lutar muito para ele sair dessa função de apoio e virar função de suporte. Daí, ó, não é querer puxar a sardinha, nem isso, né? Também um pouco, viu? Um pouquinho de autoestima. Mas isso que a gente está fazendo aqui é isso. É tentar puxar a maior quantidade de pessoas para um patamar diferenciado, para fazer provocações, como o Léo colocou. Né? Vamos fazer provocações. O Luiz, que falou um pouco antes, é um consultor de empresa que está aqui com a gente. Está fazendo as provocações, está ouvindo, sabe? Né? A gente está aqui sempre aberto para aprender. É isso que é importante. Tá? Tem uma... Sérgio, tem uma... Opa, desculpa. Você acha possível, num ambiente mecanicista, romper esse paradigma do RH ser só apoio e suporte? Sim, porque a gente pode lidar para o lado do comportamento. Nada impede da gente adotar comportamentos mais liberais, mesmo que tenha que seguir normas e procedimentos. Mas a gente pode desenvolver um comportamento organizacional mais democrático, onde impera o desenvolvimento, onde o erro é tratado como possibilidade de aprendizado. E isso não muda você ter processo. De novo, você vê? Né? Então, só para você ter uma ideia, grandes empresas mecanicistas, eu acho que a Anne tinha feito uma pergunta aqui, eu estou tentando resgatar, viu, Anne? Modelo mecanicista nesse mundo contemporâneo cheio de transformações. Modelo mecanicista, gente, tomem cuidado. Modelo mecanicista não é modelo bom e modelo ruim, hein? Tá? Não é modelo orgânico é melhor do que o mecanicista. Não tem peso de valor esses dois modelos. É que organizações mecanicistas, ele tem que ter um padrão para, por exemplo, essa embalagem sair tudo igualzinha. Para, no dia seguinte, o álcool que está aqui dentro, ele não variar a qualidade dele. Então, esses padrões têm que ser mantidos. É isso que é uma característica de organizações mecanicistas. Produção em série, em quantidade, dentro de padrões garantidos. Né? Qualidade assegurada. Mas nada impede das pessoas se desenvolverem aí. Tá? Crescerem aí. Que é ruim falar isso, mas é que a empresa já nem está mais no Brasil. Mas uma das pioneiras nisso, né? Uma organização mecanicista, mas pioneira no desenvolvimento de pessoas, chama, né? Apesar de não estar muito mais no Brasil, ainda tem um pouco, mas não está, Philips. A Philips foi uma das que introduziram esse modelo de desenvolvimento muito pesado. Sabe quando? Década de 70 do século passado. E sabe de onde ela copiou esse modelo? Pasmem vocês, hein? Ela comprou uma empresa brasileira chamada Valita, que era do seu Valdemar e da dona Lita. Todo o modelo de gestão da Philips do Brasil, que influenciou a Philips mundial, partiu da Valita. Então, era uma organização mecanicista. Vocês estão vendo? Então, uma coisa não exclui a outra. É isso que vocês precisam tomar cuidado. Só não dá, né, para algumas coisas não acontecerem numa organização mecanicista, por exemplo. Se você tem o padrão para fazer o óculos, né, você não pode tirar do padrão, né, fugir disso, flexibilizar os padrões. É essa a diferença. Tá? Então, você tem todo um processo, um ritual. Enquanto que em organizações orgânicas, você tem maior flexibilidade, porque você olha o resultado e não como foi construído. Não quero entrar em mais detalhes sobre isso, mas algo em torno disso. Tá? E ficou claro, Anne, também, que eu respondi, né? As organizações mecanicistas vão continuar vivendo e nesse mundo cheio de transformações. Essa é a opção, né? Não tenha dúvida. E depende do modelo de desenvolvimento econômico de um país, Anne, mais acentuado se tornam as organizações mecanicistas, porque se ele é produtor de commodities, o que é commodity? É um produto com especificação muito comum, qualquer um faz igual. Então, ele mede o quê? Pelo padrão de realização, pela excelência operacional. Então, se a opção de desenvolvimento de um país passar por
ser produtor de commodities, vão predominar empresas com características mecanicistas. Se você tiver um modelo de desenvolvimento econômico que vai predominar a geração de tecnologia, de conhecimento, de outras coisas, você vai ter predominância de organizações mecanicistas, mas uma grande quantidade de organizações orgânicas. Percebe? Mas hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 99% de mecanicistas e 1% de orgânica. Nos Estados Unidos essa relação é 70, 30, 65, 35, alguma coisa assim. Tá? Mas a organização mecanicista ela é necessária toda vez que tiver uma produção em série. Imaginem isso. Então, sempre vai ter produção em série, porque a população mundial continua crescendo de forma ascendente. Tá bom? Deixa eu ver a pergunta da Karina. Karina fala assim, eu vou ler, tá, Karina? Na verdade, não é uma pergunta, é uma constatação. Processos bem desenhados e bem executados não garantem o encantamento do cliente, pois isso, do ponto de vista do cliente, é arroz com feijão e não a cereja do bolo. Encantamento vai além dos processos, pois está relacionado à experiência do cliente e isso é percepção dele, unicamente dele, não do ponto de vista dos produtos e serviços. Quer dizer que são coisas distintas, pois é. Só que você concorda, Karina, que ele só vai ficar encantado com a cereja do bolo se o feijão com arroz está cumprido? Né? Se você compra um celular que a hora que você pega ele cai, ele pode estar cheio de frufru, ter sistema operacional triplo, mas a hora que você mexe nele, ele cai. Não era esse o problema dos chineses? Então, cuidado com ações de marketing, né, que são fatos para você trabalhar, mas a premissa que vem antes disso é que tipo de negócio eu lido? Porque tem produtos industrializados que são commodities, que, portanto, né, a estratégia de operação deles é pautado em excelência operacional, é ganhar em custo e volume. Outros, a excelência operacional é em serviços. O cara fala, eu vendo igualzinho para todo mundo, o meu mouse é igual a todo mundo, só que o meu atendimento aqui é muito melhor. Então, nota, eu mudei, não é mais o meu produto, é o meu serviço. E um terceiro, assim, tem pelo menos 4 estratégias genéricas. Eu estou falando de estratégias genéricas. Depois a gente deriva e especializa para cada um. Mas a terceira grande estratégia genérica é a de lançamento de produtos. Como que a Intel ganha dinheiro? Sabe como que ela ganha? Que nem o meu computador é um i7, aí de 5ª geração. Eu consegui juntar dinheiro, comprei o meu notebook de 7ª geração. Aí aparece na televisão, já estamos na 10ª. Vocês percebem? Ele ganha dinheiro no momento do lançamento do produto. Por quê? A hora que ele lança o produto é novidade. E aí ele ganha dinheiro. Aí o concorrente começa a copiar. O que acontece com essa curva? Ele começa a virar uma reta. Aí ele tem que lançar outro produto. Quer uma empresa que é um exemplo disso? 3M. 3M, gente, ela não ganha dinheiro só vendendo esse post-it. Ela ganha quando ela lança um post-it diferente. Até o cliente comprar, até o concorrente fazer um igual. Aí ela tem que lançar outra coisa diferente. Isso chama estratégia genérica baseada em produto. Né? E tem um que é misto, que pega produtos e serviços. Né? Que talvez seja essa, Karina, que você está falando, a gente inovar, ter grandes produtos, inovando, né, com bom serviço. Mas é o que a gente chama de estratégias genéricas mistas. Né? Mas é isso que a gente tem que tomar cuidado, conhecer qual é o padrão da organização. Tá? Quem mais? Professor, eu tenho o Léo de novo. Vai lá, Léo. Desculpa, eu vou fazer essa outra pergunta para continuar. Léo, só para complementar o que o Alexandre Claro. falou, ele é tímido, ele não fala, só quando ele apresenta. Ele fala assim, 20% do faturamento da 3M tem que vir de lançamentos em até 5 anos, né, de mercado. Né, e que sejam realmente lançamentos, e não apenas maquiagem ou complementos da linha. Né? Maquiagem a gente fala, fazer um desenho aqui e vender. Né? Desculpa, Léo, vai lá. Não, imagina. A minha pergunta, ela ainda fala um pouquinho dessa coisa do BSC e como é que... Porque, assim, às vezes fica num nível tão estratégico, né? E aí... Etéreo, né?
né? 4 pessoas têm ele. É comum, e eu tive aula lá atrás, acho que com o professor Hipólito, e ele tinha apresentado, 6 anos atrás, os mapas estratégicos. É quando a gente dá vida a novos documentos a partir desse planejamento construído à luz do BSC. E aí eu lembro que o certo seria toda a diretoria ter o seu mapa, às vezes desdobra mais um nível, e aí você tem um grande apanhado de mapas que se conversam para acontecer. É uma prática que a gente vê caindo meio que em desuso. Eu não sei, eu vou usar a palavra desuso. A gente não vê mais ninguém fazendo isso. Mas é muito importante. Como é que a gente faz esse resgate? Porque senão tem um planejamento estratégico na gaveta de alguém que você nunca nem viu, algumas ações que foram soltas numa palestra, numa reunião, e aí você fica o tempo todo tendo que comprovar para o dono da estratégia que aquilo que você está fazendo está na estratégia. Isso quando você sabe a estratégia, né? Já que é um... Não, exatamente. Se você teve a sorte de ler um dia. Né? Não, de alguém contar, né? Porque nem... Ó, Léo, então, tem empresas, viu, que até hoje fazem estratégia assim. Tá? Aqui é um exemplo de um mapa estratégico. Opa. Dá para ver aí, Léo? Eu tô vendo. Todo mundo tá vendo, né? É que eu não consigo colocar em modo de exibição. Mas olha só, né? Isso daqui você abre por pilar, por área. Então, RH, produtos, cada um deles vai construindo a partir do mapa estratégico. Isso daqui é feito para grandes empresas. Se você pegar multinacional, Léo, multinacional faz isso com uma frequência muito maior, cara. Muito maior do que a gente, sabe? Mas tem sim. Mas já foi modismo, hein? Os anos 2000, início dos anos 2000, até 2010, muitas empresas nacionais tentaram. Só que o grande problema, né? Deixa eu voltar aqui e te mostrar. Você não estava aí? O grande problema, Léo, é onde a gente peca e a gente falha muito, que é justamente no processo de comunicação. Sabe por quê? Porque tem uma questão que é importante dentro das organizações, que é o track chamado poder, né? As pessoas buscam o poder e uma das fontes de poder é a informação. Aí o cara fala assim, Léo, eu fui na reunião de planejamento estratégico, meu amigo. Sabe o que falaram lá? Não posso te contar. Mas olha, você não sabe, Léo, mas eu sei, hein? Você está entendendo? Olha só onde que peca, né? 78% das empresas não vinculam orçamento à estratégia, né? 5% do nível, 5 só, Léo, do nível operacional compreende a visão de futuro, né? 75% não vinculam estratégias à remuneração, não é? Porque o cara fala... E outra coisa, sabe, outro senso comum de alto risco que a gente vê, Léo, é assim, o que a pessoa fala? Eu não vou contar a estratégia, né? Porque senão o cara copia, né? E aí todo mundo vai saber minha estratégia. Mas não é, meu amigo, né? O cara pode até copiar, mas quem que faz? Quem que realiza a estratégia? A gente não está falando que quem realiza a estratégia são as pessoas? Não sei se está compartilhado. Está compartilhado? Você viu essa tela? Não. Então, não. É um caso sério, viu? Eu vou te mostrar aqui, peraí. Estou falando aqui e eu vi que querendo compartilhar e não dá. Aqui, Léo. Ó, olha só. Esses são dados das seminéticas de um livro de 2003, mas vale até hoje. Você pega, muda um pouco, altera, mas é um dado que vale. Você entendeu? Isso quando as empresas não desistiram de discutir a estratégia. Não é? Perfeito. Não tem como fugir disso. Tá? Então, insistir nessas práticas, né? Eu faço uma pergunta porque hoje eu estou numa posição de analista de RH. E na minha posição, muitas vezes eu preciso ser esse cara que lembra da ferramenta, lembra do uso, enfim. Então, insistir na construção do mapa estratégico não é uma prática obsoleta que deveria ter sido parada, pelo contrário, né? Mas tem que tomar cuidado, viu, Léo? Sim. O mapa estratégico, né? Não usar ele como uma ferramenta avulsa. Tem que ter o conceito do Balance Scorecard. Ah, com certeza. Tem que ter o conceito. Tem que ter a construção primária.
Exatamente, porque senão você perde lá na conexão primária com o primeiro e aí, aí você fez um para você, né? Isso, aí fica solto, né? Você tem um mapa estratégico, mas está solto aqui. O resto da empresa tá, e o seu mapa para cá. Por isso que não funciona. Cada um tem o seu. Você No entende? sentido ruim. Esse é o drama. Perfeito. Obrigado, professor. Mais alguém? Gente? Karina? Tudo bem? Foi atendido? O Alexandre falou que era para você desligar o seu microfone, se você quisesse falar. Eu vou tentar desligar aqui, você... já está desligado. Já pode... Tenta falar. Ela desliga o alto-falante dela lá, e ela só escuta pelo foninho, porque está entrando a tua voz dentro do microfone dela, daí faz um looping. Obrigado, Quintal. E aí, mais alguém? Podemos encerrar? Sim, professor. Então tá bom. Até a próxima, né? A próxima semana. O tema ainda não está definido, mas assim que a gente fechar, a Karina divulga para vocês e a gente volta a discutir isso. Ok, gente? Professor, Obrigado. é Roberto. Obrigado, viu, Roberto? Muito boa. Obrigado a você pelo convite e parabéns aí. Gostei muito, né? Principalmente essa discussão no final aí, muito enriquecedora. Na próxima sexta, a gente recebe o convite novamente ou entra pelo mesmo link? Não, é outro, Não, mas é eu outro, né? mando o convite. Tá? Sérgio, Ok. Sérgio, obrigado pelo convite, gostei bastante. Parabéns. Obrigado, Luiz. Obrigado mesmo. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Parabéns. Obrigado.